tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto. Olá, boa tarde. Estamos aqui no quarto FLI Itabira. Literatura infantil, por uma escrita poética. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca, e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do quarto FLI Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV disposta na vertical que passa um intérprete de livros ao vivo. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinados para ser a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Rosa Dalva, uma mulher branca de cabelos lisos castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido midi de mangas compridas verde escuro, estampado de branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Josiane Duarte, uma mulher branca de cabelos ondulados, pretos e longos. Ela traja blusa branca de manga 3/4, com decote em V, estampada de preto, e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Conceição Araújo, uma mulher branca de cabelos loiros ondulados, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido e regata longo, estampado de laranja, azul claro e escuro, verde, bege e magenta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim o intérprete de Libras, um homem que traja blusa preta. Ele traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto FLI Itabira. Rosa Dalva, Conceição aqui conversando. Como era a infância? Como era retratada a infância nas grandes obras de pintores, de períodos, né, no período medieval, em épocas como a impressionismo. Como que era retratada a infância? Como que vocês veem a arte retratando a infância no passado? Bem, a criança, no passado, era considerada um ser que andava sobre regras, né? Eram as regras que eram ditadas. Então, a literatura, ela era uma literatura com cunho moralista, com a fundamentação apenas para educar, né? Esperava-se que fosse para educar. E, ao longo dos anos, vem se modificando. Vocês querem completar? Eu penso que assim, é legal a gente fazer agora um paralelo aqui de como que é a criança hoje. E a Rosa Dalva, ela vai falar sobre essa criança hoje e ela vai também nos contar uma história, né, que vai ser muito significativa para o debate de hoje. Exatamente. Quando a gente fala da criança retomando, né, de tempos passados, a gente ainda vê na nossa geração um pouco dessa criança. Mas o legal é que toda criança é um ser poético por natureza. E nessa natureza infantil, né, do primeiro olhar, da inventividade, da imaginação, ela se salva e nos salva. Então, eu vou contar uma história que de ouvir contar, que outros contaram, e é por isso que vale muito, né? É a história de 5 ratinhos. 5 ratinhos muito barulhentos, muito expressivos, que corriam muito, brincavam muito, adoravam aproveitar a vida. E eles só se preocupavam quando estava chegando a época do inverno. E já estava se aproximando,
Então, eles se puseram a correr para lá e para cá, para cá e para lá, na tentativa de conseguir armazenar a maior quantidade de alimentos possível. Então, e ficavam correndo, correndo. Aliás, 5, mas só 4 trabalhavam. Porque um deles, o Frederico, que era o mais novo, só gostava de ficar deitado na grama, olhando para cima, pegando sol. E aí os outros ratinhos ficavam furiosos. Falavam, Frederico, você não faz nada? Você não vai nos ajudar a conseguir as coisas, os mantimentos? O inverno está chegando. E Frederico, na dele, falava, mas eu estou trabalhando, eu estou colhendo os raios do sol, eu estou colhendo as coisas que nós vamos precisar no inverno. E eles corriam para lá, corriam para cá, corriam para lá, e viam Frederico do mesmo jeito, lá sonhando, olhando para cima e tudo mais. E aí chegou o temível inverno. Só que eles tinham armazenado muita coisa. Então, foi bacana por um tempo, porque eles brincavam, comiam e dormiam. Comiam, brincavam e dormiam, e por aí afora. Só que o inverno foi se prolongando, e aí o mantimento acabou, o que eles tinham guardado de reserva acabou-se, e eles começaram a sentir muito frio e muita fome. Aí um deles virou para Frederico e falou, e aí, Frederico, você falou que estava guardando um monte de coisa para a gente aproveitar agora no inverno, então o que você tem nessa sacola? Aí Frederico falou, vocês querem mesmo saber? Né? Vocês me xingaram tanto, mas agora vocês querem saber o que eu tenho na minha sacola? Ah, queremos. Então ele falou, olha, então nós vamos ter que fazer uma coisa. Para eu poder entregar para vocês tudo que tem aqui dentro da minha sacola, nós vamos ter que sair desse buraco. Oh, como assim? Lá fora estagiando. Acreditem em mim, vai dar certo. Né? Só que nós temos que sair. Vamos juntos. Aí vamos bem agarradinhos, um aquecendo o outro. E assim eles fizeram. Chegando lá fora, ele falou, olha, agora, para eu poder entregar para vocês tudo que eu tenho na minha sacola, eu vou precisar que todos vocês fechem os olhos. Fechem os olhos, senão nós vamos morrer de frio. E aí eles fecharam os olhos. Aí Frederico começou a tirar as coisas que ele havia armazenado. Aí ele falava, subiu num pé de cogumelo e começou a falar em alto e bom som. Olha, agora eu estou tirando o raio do sol. Sintam como está quentinho, não está esquentando. Olha, agora estou tirando as borboletas. Olha as cores, que lindas e mágicas. Agora estou tirando as palavras, as emoções. Olha as pessoas. E eles foram se envolvendo e pararam de sentir fome e frio. E aí um deles falou, olha, Frederico, você não é um faz-nada. Você realmente trouxe alguma coisa para a gente. Aí ele falou, eu sou assim mesmo. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de imaginar, eu gosto de guardar aquelas coisas que muitas vezes as pessoas não dão valor. Eu trouxe para entregar tudo isso para vocês. Aí o outro virou e falou, Frederico, você não é um faz-nada. Frederico, você é um poeta. E bateram palma, viva Frederico, viva Frederico. E aí, passou-se o inverno e começou-se uma nova história. Então, eu desejo que esse dia, essa tarde, nós possamos viver um pouco do Frederico que habita em nós. Ok? Muito bom. E o Frederico, gente, aqui para nós é importantíssimo porque a gente vê a questão dos sentidos, né? Como os sentidos, o sentir passa pela criança. E visto que o fazer poético, né, o escrever com poesia para crianças, esse público tão cheio, né, de curiosidades, os sentidos têm uma grande importância, não é isso, Conceição? É isso mesmo, né? E a criança, ela é sempre muito verdadeira. Ela vai gostar ou não vai gostar da história. Então, assim, quando se pensa em um texto para a criança, principalmente, o que eu vou trabalhar com a criança, que livro que eu vou oferecer para a criança, esse livro ele tem que vir carregado de uma ludicidade, ele tem que focar na questão do entretenimento, né? Que já vai no contraponto dos preceitos antigos, anteriores, que era a questão mesmo, daquele livro que era para dar bronca, que era apenas para ensinar,
que era apenas para moralizar. Então, essa questão de escolher um livro, não só pela capa, que a capa também é muito importante, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas escolher, sim, pelo conteúdo. O que essa linguagem está trazendo para essa criança? O que essa narrativa está trazendo que ela é capaz de despertar nessa criança? Né? No caso, a questão da linguagem como a palavra, consentindo ali a pluralidade da palavra, né? Porque se antes as crianças, no passado, já teve um momento na história em que elas ficavam restritas a um universo quase que adulto, né? Hoje nós temos aí crianças que brincam, né? Mas também surge aquela dúvida, será que todas as crianças de hoje brincam? O que é o brincar? Será que podemos brincar também com as palavras? Ou brincar tem que ser algo concreto além da palavra? O que vocês têm a dizer sobre essa questão? Olha, é incrível como que no mundo tecnológico nós estamos na contramão de direção, inclusive como escritores infantis, porque é uma máxima exigência agradar a este público novo. Só que a gente se engana quando a gente pensa que tem que fazer muito malabarismo, porque a palavra em si já é um território de propriedade. A palavra já é um território de sentidos, é um território, né, não só pela linguagem em si, mas é um território de emoção e é um território que pode te levar a outros sentidos. Então, a palavra ela nos confere, e a criança, para a qual escrevemos, uma liberdade. E assim tem que ser feito. Então, não existe certo nem errado, né, na literatura. Quanto mais você puder criar um texto plural, que dê dimensões para que a criança possa criar outras histórias dentro da sua história, maravilhoso. Esse é o desafio. Porque o desafio nosso é isso. É hoje trazer dentro dessa realidade onde o celular rouba, né, muitas vezes, e na maioria das vezes, as crianças que nós temos, é agradar através de um livro. Mas é muito interessante quando pegamos um livro e começamos a fazer a trajetória da afetividade. Porque nós somos, hoje, né, as crianças que foram afetivamente apaixonadas, que foram ensinadas a se apaixonar por livros. Né? Essa questão do livro, né, enquanto objeto, né, o objeto de desejo. Né? É comum nós ouvirmos pessoas falando assim, mas as crianças de hoje não leem. Eu, particularmente, acho que isso não é verdade. Eu acho que as crianças de hoje, elas leem, mas elas leem aquilo que está exposto ao alcance delas. E aí a minha grande pergunta é, será que o objeto livro tem sido oferecido, tem sido colocado ao alcance das crianças, tem sido apresentado às crianças como algo que pode despertar o sentimento de curiosidade, assim como as tecnologias, como um celular, quando ele abre ali um desenho animado, um programa infantil? Será que o livro tem sido também mostrado a essa criança, apresentado com a questão da provocação da curiosidade? O que vocês podem nos dizer sobre isso em relação à produção do livro de vocês, que eu tenho certeza, pelo que eu já vi, pelo que eu já li, que também teve essa intencionalidade da provocação? O que vocês têm a dizer? Antes de falar dessa provocação, eu gostaria só de, quando ela falou da questão da afetividade, né, que a leitura, que um bom texto, um texto fundamentado na poética, às vezes a gente tem uma história com alunos, a gente adora citar alunos, né, gente? Não pode deixar de citar, né? Eu me lembro, uma certa época, trabalhando em uma determinada escola, e tinha um aluno, eu estava na equipe diretiva. Ele ia me visitar quase todos os dias. Não era para dar presente. Mas, assim, e um dia ele chegou na minha sala, deixou um papelzinho dobrado e saiu. Não me esperou ler o papel.
Aí eu tive o cuidado de ler, e estava escrito assim: beija-flor pequenininho, que beija-flor com carinho, me dá um pouco de amor, que hoje eu estou tão sozinho. Beija-flor, é certo que não sou flor. Mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. Então, assim, aí, quando você recebe uma demonstração dessa, né, isso é uma demonstração de carinho, uma demonstração assim, olha, eu quero te tocar a partir de belas palavras. Eu quero trazer para você uma emoção que eu possa exprimir a partir disso aqui, né, desse texto poético que é capaz de falar por mim. Então, a poesia, ela fala, um texto poético, ela fala por si só e fala por muitas pessoas, exprimindo muitas emoções, né? É claro que, voltando ao assunto, eu tive cuidado de ir até a sala, agradecer, falar quem é que levou para mim esse presente, que esse dia foi um presente, né? Então, essa é a função da linguagem poética, do texto poético, né? De emocionar, de fazer com que você seja capaz de, além de exprimir as suas emoções, né, você pode estar compartilhando, você pode estar aquebrantando determinado comportamento diante de uma outra pessoa. Bem, a outra pergunta agora qual que é? A provocação. Não é isso? A provocação que os nossos textos podem trazer. Os livros de uma forma geral. Um livro é uma riqueza muito grande, e principalmente na mão de uma criança, sendo bem orientada, sendo bem instruída no sentido mesmo da orientação, né? Porque também, se eu tenho um bom livro, mas eu não sou capaz de orientar aquela narrativa, também um trabalho não será provocativo, né? Como autora, vou dar exemplo do meu primeiro livro. O primeiro livro é como se fosse um primeiro filho, sabe? É o primeiro filho. É um amor imenso. Então, esse livro meu, aqui, A Libélula das Asas de Ouro, ele traz um questionamento a partir de um pai, que ele tem uma canção, né? E a canção que ele canta com as libélulas, né? As libélulas lavadeiras. Aí tem a palavra bunda, que é lavabunda, que é o nome popular dado à libélula. Aí ele vai cantando, mas aí tem toda uma história que ele vai assim... ele só canta quando ele está sozinho, porque ele tem medo que outras pessoas ouçam, né, e que ele seja repreendido, porque isso aí vai ser vai contra, né, a moral e os bons costumes quanto à língua portuguesa. Mas não é um livro que vai dar uma moral. A personagem, ela vai vivendo com essa questão, vai brincando com isso. Então, não é, por exemplo, ele foge dessa questão moralista. Agora, vamos falar um pouquinho, eu vou pegar os grandes... Mas Conceição, uma coisa que você falou, usou duas expressões, duas palavras, que para mim, são muito significativas. Quando você nos traz a história de um aluno que deixa um bilhetinho sobre a sua mesa, eu vejo isso de uma forma muito mais abrangente. Esse aluno também essa criança quis se fazer vista por você, em relação aos seus sentimentos, né, aos sentimentos que ela atribui a você, que é uma questão subjetiva, né? Cada um de nós olha uma determinada pessoa, tem um determinado sentimento, guarda isso, e ainda o despertar de memórias, que acontece em duas mãos, em duas vias, né? Essa criança, você nos traz essa história que te marcou, deixa em sua memória. Eu acho que essa questão na escrita poética, quem escreve para crianças tem muito essa marca da memória, né? E essa questão do fazer-se presente, respeitando a subjetividade daquele que
também está com você nessa dimensão poética, né? Do que ele carrega, dos valores que carrega, dos sentimentos que carregam, das lembranças que carregam e de todo esse afeto. Então, há uma afetividade, uma troca de afetividade pela palavra, seja ela escrita ou seja ela oralizada. E aí, quando fala dessa oralização, eu acho que é legal, porque é o acolhimento pela palavra e pelo ouvir, né? Pela escuta. Então, esse aluno se fez ouvir pelo bilhetinho que colocou sobre a sua mesa. E isso tem uma dimensão tão profunda, tão imensa, significativa, né? Exatamente. E quando falamos aqui da criação da escrita para a criança, como eu falei do grande desafio, nós, enquanto escritores, nada mais somos do que a coletânea de tudo que vivemos, experimentamos, lemos. Né? Eu comecei a ler com 4 anos e meio, eu trocava qualquer coisa por livro, e isso me abriu um caminho para outras leituras, e com 9 anos eu comecei a querer escrever as minhas próprias histórias. E comecei a escrever poesia, amo poesia. E o texto poético, ele já está dentro da gente, na medida de tudo isso que você falou, Jô, e eu corroboro, e vou mais além nessa questão de provocar, de não deixar uma história pronta. Mas, às vezes, é uma história que, dessa afetividade, né, passa para a afetividade, e que conta uma outra história, e que tem outras identidades. Então, eu vejo isso, por exemplo... Eu vejo, por exemplo, nessa dimensão, quando eu escrevo O Vovô no Céu, é a história do meu pai e do meu filho quando ele faleceu, e ele tinha 2 anos e 10 meses. E a relação deles foi tão profunda que eu não podia deixar essa história passar, essa afetividade e também as coisas que ele me disse através dessa leitura de mundo que ele fez dessa situação. Então, na verdade, enquanto na literatura muito eu via da questão da perda, só pela perda, eu quis colocar aqui uma homenagem de uma história em relação à valorização da vida, do amor que fica. Né? Então, Vovô no Céu foi o meu primeiro filho. E aí, Jô, quanto à questão da provocação, eu tive uma experiência muito bacana também, que eu acho bacana compartilhar com o pessoal aqui, em relação a esse meu segundo livro, O Menino que se Esqueceu de Dormir. Esquecer de dormir é algo bem, né? O título já... Né? Como assim esquecer de dormir, né? Aí vocês imaginam, né? O título já provoca. Aí eu pergunto, mas como assim? Quem aqui não gosta de dormir? Hoje em dia, os meninos parecem que lutam contra o sono desde pequeno, né? O menino chora muito, né? Na hora de dormir. E aí essa história se passa do menino que esquece como que dorme. Aí ele começa a falar com a mãe, que ele esqueceu de dormir, o que ele tem que fazer, e acontece uma série de coisas. Mas a ideia da provocação vem do seguinte, 15 dias antes de eu lançar esse livro, eu fiz uma exposição para pais e filhos de escolas aqui de Itabira, lá na Fazenda do Pontal, só com as imagens em banners de 2x1, de todas as ilustrações do livro. E aí os meninos teriam que permear esse espaço no primeiro momento e imaginar aquela história. Depois eu me sentava com eles, aí eu ouvia as histórias e depois terminava contando a história do próprio livro. E foi muito legal uma experiência de uma menina que ela chegou perto de mim. E aí ela se deparou me chamou, se deparou diante desse banner e falou assim, olha, mas eu pensei que a história começava aqui. Eu falei, por que não? Será que esse menino não sonhou que ele tinha esquecido de dormir? Por que não? E o outro, mas aí o que ele sonhou? Eu falei, o que você imagina que ele sonhou? E aí já vem uma outra história. Então, a história infantil ela não pode terminar como um fim em si mesma. A ideia da provocação, eu imagino que seria essa. E mais legal foi depois, em relação aos pais, porque depois foi a sessão dos pais para fazer o mesmo percurso e imaginar essa história. Gente, nós filmamos, os pais ficavam assim, para onde que eu vou, onde que eu estou, para onde que eu vou, e aquela loucura,
E quando eu conversava com ele sobre a questão, quem gosta de ler, você lê para os seus filhos? Um ou outro só que levantou a mão. Falei, está vendo como que vocês querem que seus filhos leiam? Vocês não leem. Vocês não deixam despertar essa criança que está dentro de vocês. E não é só ler, é ler com emoção, fazer caras e bocas, colocar vida através das imagens e das palavras. Então, foi uma experiência fantástica, que eu não vou esquecer jamais, e que tem muito dessa provocação e com muitos resultados positivos. É muito interessante é que vocês nos trazem aqui vivências, né, enquanto escritoras, enquanto professoras, e que o nosso contato é realmente com crianças, com adolescentes, e que nós podemos, por meio desse contato, também conhecer vivências desse público, né? E essas vivências também nos alimentam, assim como nós também ofertamos a eles esse alimento pela palavra, né, pela poesia. E o que é interessante é que nós vemos que a questão poética ela não se faz presente só na poesia, né, no poema, né, mas também na prosa. Também nas imagens, né? Nós temos livros aí de imagens encantadores. Os livros que vocês nos trazem são livros ilustrados, enriquecidos com essa ilustração, mas uma ilustração que também é provocativa, né? É o não dito, dito pelo olhar da criança sobre essa ilustração. Então, essa liberdade é uma chave, né? Isso é uma chave para a liberdade, para libertar-se e também trazer, por meio dos saberes que eles carregam, que esse leitor carrega, uma produção de conhecimento para o mundo. E oferece isso. Então, reconhecer-se com essa chave na mão como um coautor desse escritor, porque eu acredito que nenhuma de nós, quando escreveu um livro, a gente quis ser o único autor, né? Todos nós queremos realmente ter que o livro tenha a função atribuída a ele de ser lido, assim como as palavras ganhem para que as palavras ganhem essa plurissignificação a partir desses saberes que esse leitor traz. Essa subjetividade da poesia é que proporciona o fazer poético, não é? Com certeza. Falando, então, assim, dando continuidade à poesia, eu vou olhar aqui porque não tem para vocês verem, eu vou ter que ler. Quando a gente fala em poesia, quando vou buscar lá José Paulo Paes, quando ele diz, eu trouxe os bem conhecidos justamente para a gente discutir sobre o assunto, né? Que já são bem conhecidas. Poesia, brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, a poesia ela tem um sentido, um significado infindável, a gente pode dizer dessa forma, né? Quanto mais se brinca com elas, mais você tem um instrumento para a criação, mais você tem um instrumento para a emoção e você participar dela. E aí, as poesias, né, que trazem jogo de palavras, poesias que trazem brincadeiras fonéticas, poesias que têm um ritmo agradável, como exemplo do Chico Buarque, né, em A Galinha no Saltimbanco, só um trecho. Todo ovo que eu boto, me choco de novo. É a cara, é a clara do vovô. Então, quer dizer, esse jogo de palavras, né, clara, cara, né? Eu me choco, né? Então, quer dizer, fica tão chocada, então também o chocar, né, desse ovo que é aquecido, que vai gerar numa vida, né? Então, essa ludicidade ela é muito importante. E é bacana provocar a criança.
Se a criança pega um texto desse, às vezes, à primeira vista, ela não vai entender. E é compreensível por uma questão de vivência. Nós, adultos, nós já temos esse amadurecimento. Ou, às vezes, eles demoram um pouquinho para chegar até no adulto, né? Não podemos dizer que não tenha, que ninguém também é raso de sentimentos, né? De entendimento. Claro que não. Mas a poesia ela não é necessariamente para ser compreendida, né? Ela é para ser sentida, né? E é exatamente essa liberdade, né? Então, antes de... Acho que é bom nós enfatizarmos falando no sentido, só um pouquinho, é a questão da metáfora, né? Sim, nesse sentido. sim, sentido. Mas porque, é claro que... antes de ler, de pegar a palavra em sua forma escrita, né? Esse sentir, a possibilidade de despertar essas sensações, sejam elas por meio da audição ou da memória, que se busca quando se fala alguma palavra, né? Essa sonoridade, musicalidade que a literação, que a assonância, que as rimas, que esses trocadilhos proporcionam, começam a despertar na criança exatamente essa concepção de que também se brinca com a palavra. Né? Eu não brinco só com o peão ou só com a pipa, ou só com o jogo. Né? Eu acho que agora eles estão com os dedões assim bem desenvolvidos em suas habilidades, porque, né? Mas que não se brinca só com os jogos assim, mas que as palavras também podem nos oferecer jogos muito interessantes, jogos muito prazerosos, né? E que marcam isso, essa musicalidade. E penso que talvez esse seja um dos... aliás, esse não. Acho que um dos nossos maiores desafios é propiciar essas vivências para essas crianças antes de pedir para que leiam, por meio do que nós oferecemos para ele de ouvir. Né? Eu acho que tem isso. Né? Eu fico muito preocupada, porque hoje a gente falou da criança no passado, né? Cheia de regras. E hoje, às vezes, nós nos deparamos com crianças que não brincam. E aí é um grande problema da criança que é roubada de si mesma. Né? A criança que não vive a infância. A criança que não tem oportunidade de expressão silenciada, muitas vezes. Né? Perfeito isso. Não é a criança silenciosa, é a criança silenciada. Não é uma criança que não sabe brincar, mas uma criança que ainda não aprendeu o sentido do brincar. Isso. E como a palavra é mágica, né, e a questão da escrita poética busca uma palavra que eu resumo tudo: encantamento. Quando você vê uma criança, quando você observa uma criança, por exemplo, a primeira vez que você vai com uma criança numa praia, que ela vê o mar, gente, o que a gente vê nessa criança é pura poesia, é encantamento, a criança fica enamorada. Então, o desafio é esse, fazer da leitura e da escrita poética, buscar esse encantamento, buscar essa coisa que transcende a palavra, que dá uma dimensão de sentido e outros tantos sentidos, porque cada um é único. Cada criança é única, cada ser é único. E a beleza do ser poético é só ser, cada um diferente, no seu sentir, no seu interpretar, na sua leitura, na sua vivência e no que vai e do que volta. É muito legal quando, por exemplo, de quando eu lancei esse livro, eu fiz várias oficinas, mas eu recebi também uma carta de uma criança de 9 anos, que também havia perdido o avô, e foi muito lindo ela me dizendo que agora ela poderia aceitar a ida do avô dela, porque ela sabia que ele foi, mas que ele estaria eternamente dentro do seu coração. Então, essas respostas, a gente provoca, lança as palavras, busca encantar, e a resposta vem.
E é mais mágica ainda. Aí nos apaixonamos nós, enquanto escritores. A Conceição e a Rosa Dalva, elas nos apresentam aqui estratégias que são fundamentais para essa conquista e esse acolhimento desse sujeito que, naquele momento, ali é uma criança, mas que também nos oferece seus saberes e que também está ali com todo o desejo, acho que é legal a gente falar dessa questão do desejo e do prazer, de realizar experimentações, né? E esses recursos, eles não são muito bem-vindos, né? Eles não são muito bem-vindos. Inclusive, assim, a Conceição ainda não mostrou, acho que ela... Mas ela está hoje, assim que às 18 horas, né, vai ter o lançamento do segundo livro dela, Como Nasceram as Borboletas, o terceiro livro, Como Nasceram as Borboletas. E, assim, é um livro que provoca o desejo de se tocar. Todo adulto tem sua criança, né? O colorido já me impressiona muito, essa questão das ilustrações e do colorido. E Conceição, você quer falar um pouco sobre isso? E Rosa Dalva também, claro, na proposta do novo livro dela, né? Que também vai ter a tarde de autógrafos no sábado, né? Amanhã? Amanhã, de 11 a meio-dia, As Cores da Poesia. Eu gostaria que elas falassem das estratégias que elas lançaram mão, né, para provocar a criança. E o que eu acho mais legal é que uma provocação normalmente vem acompanhado de uma transgressão. E se tem uma pessoa que ama essa palavra, sou eu. Porque eu acho que são nas transgressões que nós conseguimos conhecer um mundo além do que os olhos comuns veem. Para mim, os poetas e as crianças e os escritores têm um olhar diferente. É um olhar por si, sem se impressionar com as regras do mundo, né? Um olhar puro ali, né? E, então, elas vão mostrar isso. Eu acho que é interessante vocês mostrarem essas estratégias que compõem o livro de vocês e que eu acho que são fantásticas. Então, quando se pensa, eu vou escrever um livro, né? Aí você tem que pensar no seu público-alvo. Se o seu público-alvo é uma criança, é o público infantil, você vai perguntar qual é a idade? Qual é a idade dessa criança? Né? O que eu quero provocar com esse texto que eu estou escrevendo? De que maneira que eu quero que essa narrativa ela chegue até esse leitor, né, ou ouvinte, e o que essa narrativa, essa história vai provocar? Então, é muito importante pensar assim, o primeiro aspecto, o aspecto visual da capa, né? Como que aí não é só para mim, é para quem se propõe a escrever. Como que será essa capa? Eu quero uma imagem realista, eu quero cubista, eu quero primitiva. São tantas designações hoje, principalmente, né? Na criação de desenhos. Ainda mais com as tecnologias. Mas esse livro meu aqui, ele foi ilustrado à mão primeiro, todo à mão. Aí eu fiz a história e o meu irmão João Batista, agora eu estou fazendo propaganda para ele também, né? Quer que eu abra para você? Então, ele desenhou todo à mão, e eu falei assim, não, essa ilustração eu não posso, de jeito nenhum, perder, porque assim, achei que ficou bem bacana. Pode passar. Então, é uma fábula, uma narrativa tradicional, mas, nessa narrativa tradicional, que é a fábula, ela já tem já traz uma vertente diferente, que ela tem um acréscimo de assim, que os animais, fazendo um resumo rápido, eles resolvem fazer uma corrida na floresta, porque a vida estava muito bonita, muito calma, muito tranquila, mas só que eles resolvem, eles querem dizimar as lagartas, porque eles pensam que no dia da corrida, elas poderão até lá comer todas as folhas, então elas não terão sombra. Então, com isso, as lagartas elas têm uma ideia, né, que
que elas vão criar algo para que elas possam se esconder. Então, elas criam o casulo, bem original, né? E daí, elas desaparecem, eles nem se lembram mais das lagartas, e no dia da corrida, elas aparecem no céu, né, voando, e eles ficam todos extasiados e acabam ganhando a corrida. E depois disso, eles resolvem fazer uma reunião na floresta, pensando assim, já vem toda essa questão ecológica, né, a importância dos insetos para a natureza. Sem vida, sem os insetos na Terra, provavelmente a vida desapareceria ou desaparecerá. E aí a discussão gira em torno disso. E o final está no livro. Eu vou depois aqui fazer um sorteio. Bom, né? Tomara que eu vou participar? Pode, claro. Eu quero participar. De repente, eu vou ficar... Não, eu quero participar. Claro, queríamos. Né? Mas é por aí. Então, gente, este livro, As Cores da Poesia, é o meu 5º livro. Entre esses livros, né, literários aqui infantis, eu lancei um livro este ano de contos, 13 contos, e também um livro, se chama Ensaios para a Vida, é o meu livro de contos. E lancei anteriormente Universos, que foi o meu primeiro livro de poemas. E é interessante, ouvindo a Conceição falar da questão do processo literário, do processo de criação. Eu tenho um processo meio diferente, porque eu escrevo por insight. Se eu estiver dormindo e não sei de onde saiu do sonho a ideia, eu tenho que correr depressa, levantar da cama, pegar um papel e escrever. Eu já escrevi livros, gente, em papel toalha no hospital. Tá? Porque, senão, a ideia foge. É uma coisa doida. E aí, como eu amo poesia, e já tinha lançado, né, o Universos, que são poemas adultos, poemas gerais, eu pensei, nossa, mas eu quero escrever poema para criança. Mas eu não sei, por exemplo, olhar para a parede e falar, vou olhar para essa parede que vou escrever. A parede. Não sei. Como eu falei para vocês, é um processo mesmo bem arcaico até, né? Porque eu sou assim, gente, eu tenho que escrever à mão, tudo. Acho que é de professora de português, não é? Eu acho. Tudo eu tenho que fazer rascunho. Gente, aí, curiosidade, somos 3 professoras de língua portuguesa. Sim. Então, para a gente, o escrever mesmo, manualmente, é importantíssimo. Usamos as tecnologias. Sim, sim. Depois. Mas prezamos também por essa parte da escrita, né, manual. Gente, eu não escrevo manualmente, não. Não, colega. Bom, falei por 3, mas a minha amiga ela está mais avançada. Falamos por 2. Eu vou ser obrigada a confessar. Não, concordo, está tudo certo. Mas aí o que acontece? Aí eu falei assim, então agora, nossa, vou escrever. Pensei, vou escrever um livro para criança. Mas eu não queria também escrever só livro de poema infantil. Eu falei, gente, eu amo colorir, gente, amo. Na época dos meus meninos na escola, era uma luta que eu tinha que controlar para eu não colorir as tarefas deles. Né? Aquela coceira na mão. Eu falei, não, vou escrever um livro assim porque eu vou ser a primeira a colorir. E aí começou a surgir as ideias, que as temáticas são as mesmas, agora a forma que é diferente. Então, qual que foi a provocação dessa vez? Aliar os poemas infantis a imagens para serem coloridas pelos meninos. Então, a questão dessa ideia, nós temos aí sobre borboleta, sonho de passarinho, casa de avó, me tornei avó, maravilhoso, gente, melhor que ser mãe. Então, mais do que agora tem que produzir, né, literatura infantil. E aí fui colocando coisas do dia a dia, gangorra, que é brincadeira, né, trazendo dentro desse livro, são 13 também poemas, né, 13 poesias, com histórias diversas, de pequenas coisas que fazem o encantamento do mundo infantil. E o desafio é esse, né, de trazer essa emoção, essa afetividade, e, junto da criança, também produzir essa arte plural, junto comigo. Né? Quando eu faço as oficinas, levo o livro, aí os meninos têm colorido e me mandado a foto. Então, gente, a resposta. E os meninos adoram fazer isso. Eles também são os artistas. E aí, um outro detalhe também, enquanto professora, pensando pedagogicamente, este livro ele pode ser destacado,
porque você pode oferecer também, que a ideia da palavra ser livre e da poesia mais ainda, pela afetividade e pela emoção, você poder, depois de colorido, o poema, doar esse, né, dar de presente, fazer a doação deste poema, né, para quem você quer, para quem você gosta. Rosadalva, se você me permite, eu vou fazer uma observação. Eu não colocaria que porque você pensou pedagogicamente, não. Eu acho que essa questão mesmo de que quando nós ouvimos uma música, nos lembramos de alguém, quando lemos um texto, lembramos de alguém, quando lemos... quando a criança colore, tem um adulto ali que está ao lado dela, incentivando, ela também tem essa questão, ou aquele para quem ela oferece o seu afeto. Então, poder compartilhar também aquele momento de liberdade, igual, né, essa liberdade de escolher a cor que quer, de passar a ter mais, mais um saber, né, e poder levar isso para o outro, eu acho que fugiu ao campo do pedagógico, está realmente no que a escrita poética nos oferece, sabe? Esse também campo das sensações, da liberdade, do brincar e de trazer marcas, né, que são subjetivas, mas que, ao trocar entre um e outro, porque a poesia ela tem essa questão do dialógico, né, fundamentando, o seu livro traz muito isso, quando eu posso destacar aqui uma das páginas, sim, e oferecer para aquela pessoa que eu gosto, para aquela pessoa que eu amo, ou para aquela pessoa que eu quero que ela me veja. Né? O bilhetinho aí, né, da Conceição. O bilhetinho do seu aluno. Né? Então, muito lindo isso. Eu, sinceridade, se você me permite, eu vou te falar que não teve nada de pedagógico, teve de poético. Muito poético. Antes de tudo poético, gente. Antes de tudo poético. Se me permite, Jô. Aí eu gostaria de ler para vocês o que eu pensei a esse respeito, o que eu senti, na verdade. A poesia nos convida a inundar de cores todas as coisas, seja flor, pássaro, pipa. A iluminar cada palavra com vida e encantamento, dando asas à imaginação e criatividade. Venha se inspirar e criar novo mundo de muitas possibilidades e infinitas belezas. A poesia com a cor que você pinta. Manuel de Barros fala, né, que a poesia é voar fora da asa. Né? Olha só, ela não tem necessidade de ser compreendida, ela não tem necessidade de ser dissecada a palavra, o sentido da palavra, mas de ser sentida. Né? E essa possibilidade, ela aparece aqui de uma forma, né, essa coisa do destacar, ela aparece de uma forma transgressora para uma norma que nós temos em sociedade em relação ao livro, em alguns espaços. Né? Quando a criança pega o livro, a criança ali pequenininha, bebezinha, né, segura o livro, a primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Alguns falam. Não estraga. A mão está limpa? A mão está limpa? Nossa, a mão está limpa. Não estraga. Cuidado, olha, cuidado. Vai rasgar, vai não sei o quê. E tira da criança essa liberdade do brincar com esse objeto. Né? A sua proposta, eu a vejo como uma permissão mesmo. Olha, esse espaço é seu, você vai brincar, esse espaço é meu, esse espaço é de quem quiser. E nós vamos brincar com isso. Nós vamos brincar além das palavras, mas brincar também com o próprio objeto livro. Né? E isso é muito convidativo. Eu acho que é o que eu falo, que eu gosto da palavra transgredir. É o transgredir visto da forma como deve ser, né? Sendo propositivo. Isso é muito bacana. Então, eu penso que escritores, né? Nós somos escritores aqui da terra, de Itabira, nós temos um longo caminho. Todo mundo que escreve, seja para crianças, para adultos, nós sabemos das dificuldades, dos percalços que passamos, né? Até que o livro saia assim bonitinho. Aqui é uma longa caminhada, mas sem perder o foco nessa questão do ser propositivo, do provocar e dar liberdade.
E é muito legal, gente, quando a gente vê os meninos se encantando, né, colorindo, e um mostra, o outro quer ver como que o outro coloriu, esse desafio, né, de dar cor, de colocar cor, de dar vida, e aí cada um fica diferente. A poesia se completa na diferença ali. E, ainda no final do livro, eu coloquei assim, de muitas formas, aqui, ali, acolá, em múltiplas cores, a poesia floresce. Porque a ideia é isso, nessa transgressão, que a poesia floresça, da maneira bem própria de cada criança, de cada ser. Tem adultos colorindo aí, né, gente? A colorterapia está aí, ó. Beleza demais contra o estresse. Para quem tem TDAH, então, uma benção, como eu, né? Que tem que fazer alguma coisa com a mão, né? Interessante que nós, adultos, passamos por uma fase dessa, né? Vários adultos comprando livros para colorir, né? Tem pessoas que compram os livros, é uma terapia, né? Então, assim, nós também, isso não é, esses livros não são só para criança. A gente fala da literatura infantil, mas a literatura ela não tem um endereço. Claro. Ela é para todos, né? Aliás, quando você escreve para a criança, você escreve não só pensando na criança, você escreve principalmente pensando no adulto, né? Que para a criança, quem vai comprar o livro para a criança? Quem muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, escolhe o livro para a criança? São os pais, são os padrinhos, madrinhas, quem vai dar de presente, os professores em sala de aula, os avós, avós. Eu penso que já há uma transgressão tanto o avô quanto a avó. Já há uma transgressão aí, o próprio adulto deixar-se levar pela infância, né? O ser criança. Ele já levantou a palavra fim para nós lá, mas eu só queria completar aqui. Sim. Já tão esse rápido. livro aqui, Rápido, né? É uma ele pena, teve, né? ele foi desenhado manualmente, que meu irmão João Batista, mas ele passou também aí foram os meus outros 2 sobrinhos que deram vida no digital para que ele ficasse assim. Então foi um livro feito em família. Então, fica aí um convite para todos que estão aqui acompanhando, né, pelo YouTube, para todos que estão aqui presentes. Fica o convite, né, para o lançamento do livro da Conceição, Como Nasceram as Borboletas, será hoje às 18 horas. Também tem o Brincar e Sonhar, só começar. Teatro, é um teatro, dramaturgia. né? Fica o convite. O de Rosa Dalva. Este o último, né? As Cores da Poesia. Eu tenho que fazer a propaganda também, gente. Foi meu filho que ilustrou, tá? Então, ele ilustrou esse livro e a capa do livro de contos. Então, eu também vou estar amanhã, aqui no FLI, de 11 ao meio-dia, fazendo o relançamento dos meus 5 livros. Quem quiser conhecer, bater um papo, né, sobre as obras, viver comigo esse encantamento, né? Estou aí para receber de coração aberto e vai ser um prazer enorme, viu? E fica para todos nós que estamos aqui acompanhando o convite. Permitam-se, voltem a ser crianças, permitam que a criança interior venha novamente nos brindar. Vai ser um prazer. Eu sou a Josiane, agradeço a todos vocês, agradeço a produção, agradeço aos colegas que estão todos ali nos apoiando, né? A curadoria local, a curadoria do FLI, muito obrigada. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até mais. Só lembro para vocês uma coisa só, gente. Vamos deixar o Frederico adormecido brilhar em nós, ok? Grande abraço, muito obrigada a todos. Obrigada.